Bom dia, caros alunos e alunas. Mais uma vez estamos aqui para a nossa primeira videoaula, da nossa disciplina, que é Política e Organização da Educação Nacional. Se apresentem na plataforma, coloquem um pequeno vídeo mostrando os seus interesses, as suas convicções, as suas perspectivas para essa disciplina. Eu agradeço muito. Nesse primeiro momento, nós vamos ver o contexto histórico da educação no Brasil. Mas para isso é preciso sabermos o processo de história de construção da nossa nação, juntamente com a educação que esteve presente em cada momento desse processo. Nesse primeiro momento, nós pegamos as entradas e bandeiras, que foram importantes para o desenvolvimento territorial brasileiro, como também teve as suas críticas em relação ao extermínio de tribos indígenas e à escravidão africana no Brasil. Em 1580 e 1640, Portugal esteve sob o domínio espanhol, Quando o rei de Portugal morre na Batalha de Alcácer Quibir, não deixa herdeiro, então é anexado. Foi importante para o Brasil, porque nesse período os holandeses invadiram o Brasil. Quando eles invadem o Brasil, o Nordeste brasileiro, principalmente na área que hoje é o estado de Pernambuco, se desenvolveu bastante na época. Outro acontecimento aqui interno foi a revolta de Beckmann. Manuel Beckmann, lá no Maranhão, ele se revoltou contra a Companhia de Comércio das Índias, que não estava atendendo às necessidades da região, nem dos comerciantes, nem dos fazendeiros da época. E outro fato importante é a morte de Zumbi dos Palmares, um baluarte da história da escravidão negra no Brasil, um homem que lutou pela liberdade dos africanos aqui no Brasil. Bem, nesse processo, quando Portugal incorpora o Brasil em 1500, 1549, vem o primeiro governo geral, Tomé de Souza, e traz nessa comitiva os primeiros jesuítas. E esses jesuítas constroem os famosos locais onde eles iam colocar os seus indígenas, ou seja, as missões. E esse fortalecimento das missões é bem importante, por quê? Para a catequese dos indígenas no Brasil. Porque foi importante essa obra, nesse primeiro momento de educação, porque foi o primeiro contato de um processo educativo no Brasil com os jesuítas. Qual era o principal fundamento desse processo de educação? A conversão religiosa, ou seja, eles traziam a religião católica, por isso que os navios portugueses, quando chegavam aqui ao Brasil, eles traziam na bandeira uma cruz vermelha, ou seja, o símbolo da Igreja Católica. Outro processo é a educação e trabalho. Nesse processo, nós podemos dizer que foi um dos inícios da construção da educação profissional no Brasil. Porque os jesuítas, como não tinham os artesãos para fazer os seus equipamentos, eles não trouxeram da Europa, então foi necessário eles instruir os índios a fazer esse processo de construção de cadeiras, móveis, e outras artes como artesão. Os jesuítas, eles também desenvolveram o processo de uma educação para a elite. A elite de quem? A elite dos portugueses que vieram para cá com os governos gerais. Então tinha que ter uma certa instrução elitista. Então havia no Brasil já um processo de construção de uma dualidade educacional. Uma educação para o povo e uma educação para a elite, que iria organizar a nossa sociedade, o nosso sistema político, o nosso sistema econômico, como nós temos características ainda até hoje. Mas o ensino jesuítico, ele era organizado de acordo com as humanidades. Eles privilegiavam o latim e privilegiavam a religião, os clássicos da religião. Eles deixaram de lado a cultura dita na Europa, a cultura pagã. O iluminismo, por exemplo, com os principais vultos daquele conhecimento. Então, foi um certo desapego à tradição da construção de uma educação racionalista, baseada nos grandes vultos do iluminismo. Então, nesse processo, a educação de Portugal, ela teve, assim, colocada pelos jesuítas, um certo entrave no nosso processo de ensino-aprendizagem, porque deixamos de acompanhar os grandes clássicos. Bem, mas dentro desse processo nós temos a cultura silenciada. O
quem é essa cultura silenciada? A maior parte do povo do Brasil, os índios, os escravos que aqui chegaram, vindo da África, né? Os filhos do colono que não tinham condições de pagar um preceptor para estudos. Então, essa é a cultura silenciada, né? Porque a maior parte da sociedade brasileira era uma sociedade agrária e escravista, né? Logo, no Brasil colônia, nós podemos dizer que não havia ainda um interesse firmemente para a educação das massas, né? Simplesmente a aprendizagem dos ofícios, como eu já falei anteriormente. Bem, aí vem, em 1759, a Era Pombalina, o Marquês de Pombal, né? Portugal passando por uma certa crise econômica, a Igreja Católica, muito rica nas possessões de Portugal, resolve expulsar em 1759 de todos os seus territórios os jesuítas, né? Então, no século XVIII, também nós podemos dizer que tinha a questão do antigo regime, né, o absolutismo e o mercantilismo, já não eram mais políticas econômicas e sociais que estavam mais mantendo a situação da economia da Europa, né, que nós já estaríamos entrando numa economia de mercado, né, com as teorias de Adam Smith. Então não tinha mais sentido, então tinha que fazer essa abertura, né. No Brasil, no contexto histórico, nós temos a revolta de Filipe dos Santos, em Vila Rica, né, a região de Minas Gerais, a questão dos impostos e das casas de fundição, quando a coroa portuguesa, para acabar com o contrabando de ouro, resolveu criar as casas de fundição. Todo o ouro agora teria que ser a base derretido e formado barras para evitar o contrabando. Isso e outras questões também com a Companhia das Índias, né, que não estava atendendo às necessidades da sociedade mineira daquele momento, serviram para a revolta de Filipe dos Santos, né? Mas um fato importante com a expulsão dos jesuítas foi a implantação do ensino público no Brasil em 1702, mesmo que não tenha saído do papel, mesmo que não tenha sido efetivado em políticas públicas educacionais, mas foi importante. Mas a reforma pombalina teve o quê? A mudança do modo de ensino jesuítico, baseado nas humanidades, para as aulas régias. O que é isso? Sai de uma tradição humanística voltada simplesmente para o latim e para os clássicos da religião católica e vai para realmente a teoria racionalista, né? Das obras de Francis Bacon, René Descartes, né? Adam Smith, né? Jean-Jacques Rousseau e outros vultos do iluminismo, né? E do renascimento cultural. Então o Brasil, nesse processo, ele entra no sistema de conhecimento mais voltado para a racionalidade, né? Mas uma crítica que se faz ao governo do primeiro-ministro do governo de Portugal, Dom José I, Marquês de Pombal, é o desmonte da educação jesuítica. E esse desmonte trouxe consequências gravíssimas para a educação brasileira. O Brasil colônia a império, né? O contexto histórico, nós temos a vinda da família real para o Brasil, que na história mesmo crítica não foi a vinda, foi a fuga, né? Porque naquele momento a Europa estava em guerra com as tropas de Napoleão querendo invadir Portugal, então eles resolveram, vamos para a nossa colônia. Teve a insurreição pernambucana, lá na região hoje de Pernambuco, também contra o domínio holandês na região. A independência do Brasil, independência política, bem claro, porque econômica nós continuamos dependendo da Inglaterra. Nós pagamos 2 milhões de libras esterlinas para poder o governo inglês aceitar a nossa independência. Então, foi independência política e não econômica, né? Nós temos aí em 1831 o primeiro reinado, né? Dom Pedro I, depois que ele emancipa o Brasil, um fato histórico, né, que o colonizador, ele mesmo vai tornar essa região colonizada como independente, um fato inusitado em relação aos países da América Latina, que foram todos pela guerra, pela violência, pela batalha, pelo embate contra o opositor. No Brasil não, foi mais pacífico. Depois, no período regencial, né, tivemos as regências de Araújo Lima, do padre Antônio Diego Feijó. Foi importante porque teve vários acontecimentos dentro desse processo, mas também foi um processo conturbado com muitas revoltas no Brasil colônia, do Brasil Império, desculpa.
No segundo reinado nós temos, aí sim, no segundo reinado nós temos uma efervescência maior no processo de construção do Brasil, porque a coroa portuguesa, estando aqui no Brasil, a fuga para cá, aí sim foi importante, né? Porque com Dom João VI aqui no Brasil, né? Dom João VI traz as primeiras providências para o Brasil, né? Biblioteca, Academia Militar, Academia de Belas Artes, Observatório, muitas coisas que tinha na Europa que uma coroa portuguesa não deveria se redimir de ter, né? Mas, né, com Dom Pedro II também a efervescência foi ainda um desenvolvimento maior, porque ele era muito ligado às artes, à cultura, ao próprio processo de ensino-aprendizagem. Bem, a Lei Áurea, nós sabemos, a proclamação liberou os escravos desse processo. É sabido que, mesmo que ela não tivesse assinado a lei, o processo de emancipação ou de abolição da escravatura estava em processo andando, né? E a proclamação da República. No século XIX ainda não havia uma política de educação sistematizada e planejada, então nesse processo não havia. No Brasil, no século XIX ainda não havia uma realidade para que se desenvolvesse uma educação sistematizada, né? Como eu coloquei anteriormente, teve alguns processos, né? Aulas régias, tivemos a criação do nível superior, escolas militares, engenheiros, né? Alguns cursos diversos, como Química e Agricultura, né? Mas o ensino continuava propedêutico, né? O que é isso? Um ensino médio voltado para as elites, para direcionar para as universidades, e o ensino profissionalizante, avulso, né, para as camadas populares que não tinham condição, e às vezes nem participavam da escola, porque nem chegava aos longínquos lugares do Brasil, tá? O ensino elementar, a Constituição de 1924 faz referência a um sistema de educação, porém não foi contemplado na reforma que teve nessa própria Constituição de 1924. Lembrando que a Constituição de 1924 ela foi otorgada, ela não foi promulgada, né? Otorgada é quando se impõe, e essa foi imposta ao povo brasileiro, né, com 4 poderes. Bem, mas a reforma de 1924 ela centralizou o ensino elementar e secundário, e a formação de professores ficou com os municípios, com as províncias, ou seja, sem condições financeiras, não foi para lugar nenhum. E o superior, para formar as elites, formar a classe dirigente, formar os altos escalões da Marinha e do Exército brasileiro, ficou com a coroa. Aí a gente percebe o que acontece hoje no Brasil, essa herança desse processo de construção da educação, né? Um dado aqui só para enfatizar esse processo, né? Fernando de Azevedo coloca aí a taxa de 67,2% em 1990 de analfabetismo no Brasil. O ensino secundário, né? Nós tivemos aí o Colégio Pedro II, que foi referência no Rio de Janeiro, foi com um recurso do governo federal, né? Foi referência para todos os ensinos, para todo o ensino médio no Brasil, né? Só que não vingou em outras províncias, no Rio de Janeiro continuou, né? Temos a reforma Leôncio de Carvalho, que foi mais rígida, mais dura, mas essa reforma ela contribuiu, pelo menos para alertar o pensamento sobre a educação da mulher, dos escravos, né? Foi importante, mas não saiu do papel, tá? Bem, nós temos aí o ensino superior, já falei que o ensino superior era voltado para as elites, e esse ensino superior, aqui no Brasil a formação era para padres no ensino superior, ainda não tinham as faculdades, nós não tínhamos ainda uma estrutura de nível superior. Então os filhos abastados que quisessem continuar seus estudos, tinham que ir para Lisboa, Évora, Coimbra, ou outras faculdades e universidades da Europa, tá? Nós tivemos também os cursos jurídicos, São Paulo e Recife, né? Mas a formação de professores, nós tivemos em 1935 a fundação das primeiras escolas normais, ou seja, escolas para a formação de professores para a educação básica. Muitas, 1935 no Rio de Janeiro, Minas Gerais, 1935 e 1936 em Minas Gerais, mas só foi se efetivar em 1940.
Mas nesse processo de construção da escola normal, nós tivemos altos e baixos. Fechava-se, abria, fechava-se, abria. Por quê? Não havia incentivos do governo federal para a formação de professores no Brasil. Então é também uma herança que se traz ainda até hoje, né? Os exames de seleção de professores dispensavam a formação profissional, né? Bastava nem escrever, né? Ser brasileiro e ter 18 anos de idade, né? Para ingressar nessas escolas. Ou seja, não havia um concurso de provas e títulos para ser professor. Não havia um exame para verificar a qualificação desse indivíduo, dos professores desse período. E para entrar nesses cursos, bastava saber ler e escrever. Muitas vezes mal, né? Aí vem o viés político, o viés daqueles que são indicados. A educação profissionalizante também continuou do mesmo jeito, né? Artesãos, alfaiataria, tecelões, né? As profissões mais elevadas da profissionalização, né? Elas ficavam no Exército e na Marinha. Agora, aquelas para mim, para a população, eram para as escolas filantrópicas, né? Ou associações, mas sem recursos do governo federal. E a educação da mulher, baseada nas prendas domésticas, né? Nas prendas domésticas, ou seja, a mulher, ela, nesse processo de construção da educação no Brasil, foi muito desprivilegiada, porque bastava saber cozinhar, saber costurar, saber fazer as prendas domésticas para poder casar, arrumar um bom casamento. Geralmente as mulheres casavam mais cedo naquele período histórico. Mas em 1875 começou-se a recuperar esse papel da mulher na sociedade através da organização das escolas normais. Nesse momento começa uma divisão, as mulheres vão para o ensino básico e os homens vão para o ensino médio, os professores. E aí há uma divisão do social e sexual da formação de professores no Brasil. E no Brasil, hoje, né, na questão contemporânea, nós temos a proclamação da República, já foi falado, a primeira República, né, que em 1889, 1930, a Era Vargas, a ditadura militar, a redemocratização e a Constituição de 1891, ela reafirma a descentralização do ensino, né, dizendo que a educação elementar, o ensino médio e a formação de professores fica com as províncias e a educação superior com o governo federal. Bem, o ensino secundário, ele continua ainda, né, elitista. Por isso nós podemos dizer que a nossa educação nesse processo, ela é elitista e propedêutica. Por quê? Porque é voltado para as classes abastadas e introdutório para os cursos superiores. Quem não tivesse condição de pagar a universidade ou ir estudar fora, que aqui no Brasil não tinha, né, tinha que fazer os cursos profissionalizantes. Tá? A Constituição estabelecia a separação de igreja e Estado, a laicização foi um avanço, né? E nesse processo teve um certo embate entre aqueles que queriam que a educação fosse religiosa, os católicos, e os liberais, que dizem, não, o Estado não pode intervir na educação, tem que ser laica. Né? É um debate que não se permeia somente hoje, como nós estamos vendo, mas veio em todo o processo das construções das LDBs do Brasil, das reformas da educação. Tudo isso nós podemos ver na história, no contexto histórico da educação, esses embates. Né? Nós temos aí o Manifesto dos Educadores, dos Pioneiros da Educação Nova, onde os principais representantes, Fernando de Azevedo e Luiz Teixeira, não só os dois, mas foram vários homens que lutaram pelo processo de construção de uma educação pública, laica, gratuita, né? Voltada para todos. As reformas da educação, né? A primeira nós tivemos a reforma de Francisco Campos, né, no Rio de Janeiro, no governo de Vargas. Foi importante porque organizou o aniversário do Rio de Janeiro, a criação do Conselho Nacional de Educação e o ensino secundário comercial. Né? O ensino secundário passou a ter 2 ciclos, né? Um fundamental de 5 anos e outro complementar de 2 anos. Mas continua a preparação para o ensino superior. Né? Há uma questão da formação mais completa, mas ainda com aquele objetivo de formar apenas para o superior, ou seja, se esquecendo da educação básica. Essa reforma também estabeleceu alguns critérios para a seleção de professores, e isso é importante, porque qualquer um poderia ser professor, sabendo ler e escrever. A reforma Capanema,
Também no governo Getúlio Vargas, né, o ensino, cria a lei orgânica do ensino, né, e um avanço para a educação de jovens e adultos no Brasil, porque cria o ensino de suplência. O regulamento da formação de professores também foi nesse período, né? Bem, aqui nós já falamos do ensino médio, educação profissional também. Na educação profissional nós temos uma justificativa ideológica, né? Ou seja, cria-se escolas técnicas para a população carente, para as massas, porque acredita-se que se desenvolver o ensino propedêutico para as massas, elas não vão para a universidade. Então é melhor uma educação técnica, né, do que uma educação para as massas terem como trabalhar imediatamente, do que protelar esse processo. E aí, nesse processo, eu construí algumas escolas, como o SENAC e o SENAI. Bem, aí nós temos as leis diretrizes e bases da educação nacional, a Lei 4.024, 61, foi uma das primeiras. Também foi um grande embate desse processo de construção, mas foi importante porque construiu-se o Conselho Federal de Educação, o Conselho de Estado de Educação e tal. A ditadura militar e a educação. Com a ditadura militar, né, foi um processo mais complicado. Algumas organizações educacionais foram suprimidas, como a UNE, né, a União Nacional de Estudantes. Foi implantada algumas disciplinas como a Educação Moral e Cívica, a Organização Social Política do Brasil, Estudo de Problemas Brasileiros. Aqui, o AMC no nível fundamental, o SPB médio e EPB superior. Isso para poder organizar esse processo a ideologização da educação no processo de construção da nossa educação. Temos também, pessoal, a criação do vestibular. Como não havia vaga nas universidades, os governos militares deveriam criar o vestibular para se tornar uma coisa mais democrática, entre aspas. Ou seja, como não há investimentos na educação, reduz-se as vagas e reduz-se o número e torna democrático, todo mundo concorre, mas concorrer em situações desiguais, não é? Foi visto. A reforma com os Estados Unidos, né, o acordo do MEC com a Agência de Desenvolvimento Internacional, que é o SAI. Tá? Aí nós temos a reforma universitária 5.540/68, né, que extinguiu a cátedra, ou seja, dos professores titulados, né, do período. E nós tivemos a Lei 5.692/71, que é a reforma do ensino do primeiro e segundo grau, que foi uma das mais prejudiciais para o educando brasileiro, porque ele não tinha a possibilidade de, ou era ensino médio, propedêutico, ou era profissionalizante, não podia ser os dois, né? Então foi muito ruim esse processo para o Brasil. Isso foi corrigido com a Lei 7.044, quando deixou essa possibilidade, essa obrigatoriedade efetiva de você ou escolher um ou outro, né? Ou você ser um profissional dentro da educação profissional ou ir para as universidades. A Lei 7.044 foi muito importante por isso. E, finalizando, nós temos a nossa LDB, que é a 9.493/96, uma das mais democráticas, que realmente abrangeu vários aspectos da construção da educação nacional. Muito bem, este é o nosso processo. Na próxima aula vamos trabalhar o mais importante dentro da nossa legislação, a LDB. Muito obrigado e até a próxima.